Boa tarde a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. E mais uma tarde de estudo do Livro dos Espíritos, aqui nessa casa bendita. O tema de hoje está no capítulo 9 da Lei de Igualdade, vem trazer igualdade dos direitos do homem e da mulher. Na época, do lançamento do Livro dos Espíritos, foi interessante Kardec ter colocado esse tema, os espíritos, também deram aval nas suas respostas, porque era uma época em que as mulheres ainda não ocupavam posições de destaque na sociedade, em 1857, e a doutrina já tocava nesse ponto, da igualdade. Essa revolução, das mulheres se iniciou um mês antes do lançamento do Livro dos Espíritos, lá em Nova York, em que as tecelãs lá de uma fábrica fizeram uma grande greve, para alertar sobre as suas situações de trabalho. Queriam o quê? Diminuição da jornada de trabalho de 16 horas para 10, reivindicando os seus salários, que eram 1/3 do salário dos homens, e condições dignas de tratamento dentro do seu ambiente de trabalho. Foi praticamente uma primeira voz a ser levantada. O que aconteceu? Essa greve ela foi tratada com muita crueldade e agressividade. Foram trancadas essas tecelãs dentro da fábrica, colocaram fogo nessa fábrica, morreram 130 tecelãs lá em Nova York. E daí, as mulheres, depois desse ato desumano, começaram a requerer mais os seus direitos de igualdade. A gente vai entender a diferença entre direitos, funções, diferentes e direitos. A situação hoje da mulher no mundo, somente no mundo nosso aqui ocidental, é muito melhor do que na grande outra parte do mundo oriental. Hoje, nós adquirimos o direito ao voto lá em 1932, a exercer cargos políticos, a poder dar a sua opinião, trabalhar e tudo mais. Mas, numa grande parte do mundo, ainda não é assim. A situação da mulher ainda é muito difícil, muito complicada. Por isso que os espíritos, já vendo que essa situação já ocorria há muito tempo, colocaram no Livro dos Espíritos: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Bom, a doutrina espírita era profundamente fundada no bom senso. E nos diz o bom senso que homens e mulheres são iguais perante Deus. Por quê? Porque são espíritos, criados da mesma forma, simples, ignorantes, fadados à perfeição. Nós ainda temos uma visão muito materialista, Nós não vemos que a diferença está no corpo físico, diferenças óbvias, mas simplesmente do corpo. São espíritos que têm o quê? A faculdade de progredir e o objetivo da perfeição. Estão agora num corpo, ocupando um corpo físico feminino ou ocupando um corpo físico masculino, mas têm a mesma capacidade e a mesma faculdade intelectual. Então, claro que são iguais. Se são iguais, claro que têm o mesmo direito perante Deus. E se são iguais perante Deus, por que ainda não são iguais os direitos perante os homens, perante as nossas leis humanas? Qual é o princípio da justiça? Fazer aos outros, não façais aos outros aquilo que eu não quero que façam comigo. A lei humana ainda, ela espelha fracamente esse princípio. Ainda as leis ainda são baseadas de acordo com o interesse de quem as fez. Ela reflete muito fracamente esse princípio de igualdade. Então, concede a uns mais direito do que o outro. Para ser equitativa, ela tem que dar total direito
né, aos homens e às mulheres. Ainda hoje, no Brasil, algumas mulheres exercendo as mesmas funções ainda ganham menos que os homens, né? Ou seja, se exerce a mesma função, tem que ser igual, não tem por que ser diferente. E por falar em diferença, que diferença é essa, né, entre homem e mulher? Claro, dentre tantas outras, a mais óbvia é que a mulher tem, né, a função aí da maternidade, a função da reprodução da vida. O corpo físico feminino, ele é mais delicado, né? Por quê? Pela evolução, se a gente for buscar lá em termos de evolução histórica, o homem era aquele que saía à caça, era aquele responsável pela subsistência, né? Pela manutenção, ali, pela luta da sobrevivência da família. Então, pela termos de evolução, ele foi adquirindo mais força física. A mulher, pela maternidade, né, precisou ser mais sensível, mais delicada, para dar conta daqueles seres tão delicados, né, que ficariam confiados à sua função da maternidade. E aí vem a pergunta: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Ela ser mais fraca fisicamente, não fica mais subjugada ao homem? Bom, tem uma lei, né, a lei de trânsito, que diz que os maiores têm que proteger os menores. O caminhão protege o carro protege a moto, né? A moto tem que zelar pelo ciclista, o ciclista pelo pedestre. É a mesma lei. A função do mais forte é de proteger o mais fraco, e não de oprimir, subjugar, humilhar o mais fraco. Não só entre homens e mulheres, né? Mas entre homens mais fortes e homens mais fracos. Ainda na nossa inferioridade moral, o poder se faz ainda pela força bruta. E foi assim, né, desde antigamente, o homem mais forte viu que ele podia o quê? Dominar a mulher que era mais fraca. E esse jugo, né, essa subjugação ainda perpetua naqueles que ainda não conseguiram avançar tanto moralmente. E por isso temos essas situações, principalmente nos países lá do Oriente Médio, né, onde a situação da mulher ainda é muito mais complicada. Se a gente fosse ter ouvido, né, e seguido o mestre há 2014 anos atrás, quando ele fala, né, sobre a reencarnação, não teríamos caído em tantos equívocos. Por quê? Se eu reencarno, ora, eu vou encarnar num corpo masculino, ora, dependendo da função que eu tenho que desempenhar, eu vou reencarnar num corpo feminino. Então, eu lutando pelo direito do outro, eu estou lutando em causa própria. Porque hoje aquele que escraviza pode ser escravizado mais lá na frente. Aquele que humilha, né, que maltrata, lá na frente também pode, para se educar, para aprender, também passar por essas situações. Então, a diferença, não existe espíritos homens e espíritos mulher, né? Espírito não tem sexo. A doutrina diz para a gente, espírito não tem sexo. O sexo é só no corpo físico. Essa diferença é só aqui na matéria, né? Nada intelectual, somente diferença do corpo físico mesmo. Então, essa é a pergunta 820. Assim também, né, se nós tivéssemos ouvido Cristo, lá há 2014 anos, nós estamos ouvindo, mas ainda não conseguimos colocar em prática, praticar totalmente essas verdades. Nós entenderíamos o quê? Que a fragilidade física da mulher foi adaptada pela sua função, né? Mas aí o homem, sendo mais forte, achou que poderiam subjugar. E também porque, como o homem saía para trabalhar, e a nossa sociedade ainda é muito materialista, né? Julga só aquele que traz a parte rentável, foi se valorizando cada vez mais o quê?
o homem, porque era ele que movimentava a economia, era ele que trazia o sustento, né? A mulher, como ainda não tinha um trabalho rentável, não era valorizada. Até hoje, né, quem é dona de casa sabe que o seu trabalho em casa, muitas das vezes, não é valorizado. E é um trabalho que não tem hora nem para começar e nem para terminar, né? É o tempo todo o trabalho da dona de casa, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. Começa, mas não termina. Mas como não tem renda, não traz lucro, esse trabalho não é elogiado, esse trabalho não é valorizado pela família. Mas aquele que sai, que ganha dinheiro, a gente valoriza, não, né? Fulano, né, tem uma profissão, fulano trabalha muito, mas a dona de casa também trabalha muito e nós não valorizamos. Ainda a nossa visão curta, né, materialista, ainda da nossa vida. A 818, ela pergunta assim: de onde vem a inferioridade moral da mulher em alguns países? Do domínio injusto e cruel que o homem impôs sobre ela. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Para os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, novamente, a interpretação errada. O forte é para proteger o mais fraco, não para oprimir e subjugar o mais fraco, né? Esses países que ele vem dizendo, principalmente lá os países do Oriente. Lá, alguns são melhores, algumas cidades já conseguem ser mais flexíveis, outras ainda seguem muito à risca os seus princípios religiosos, as leis são muito, ainda somente de interesses dos homens. As mulheres que pintam as unhas têm os dedos cortados em alguns países lá do Oriente Médio. Lá no Sudão, uma mulher foi levada, tomou várias chibatadas porque andou de carro com um homem que não era seu marido. Então ela foi açoitada em praça pública. Uma outra tomou também chibatada porque ela usou calças, né? Na República do Congo, lá na África, 90% das mulheres sofreram e sofrem algum tipo de violência sexual. No Paquistão, 90% das mulheres sofrem violência doméstica. E em alguns outros países, né, como a Arábia Saudita, 75% das mulheres são forçadas a se casarem. Elas não têm escolha. Em alguns outros países, a mulher ela tem que ter um guardião, que é alguém da família. Esse homem decide se ela pode sair de casa, se ela pode trabalhar e se ela pode ter tratamento médico. Se ela ficar doente, é o homem que decide, um homem da família que decide na Arábia Saudita, se ela pode ser tratada ou não, se ela tem direito a ser tratada ou não. As mulheres na Índia são classificadas como seres de segunda classe, inferiores, que têm que andar atrás dos homens como se fosse um cachorro, seguir os homens, não podem ser vistas, ouvidas e nem ter, né, opinião de nada. Na Índia, reza um costume do aborto seletivo. Lá, quando faz lá o ultrassom lá do feto e descobre que é uma menina, obriga a mulher a fazer o aborto. Também na China, isso é muito comum. E também o infanticídio de bebês meninas. Na Índia está gerando um desequilíbrio tal que tem quase 50 milhões a mais de homens do que mulheres. Então esses homens, quando procuram uma mulher para o matrimônio, não acham. Porque, né, o aborto e o infanticídio de meninas foi tão grande que não tem mais mulher para matrimônio. O que estão fazendo? Procurando crianças em países fronteiriços ali mais pobres, em Bangladesh, em Nepal, e vão lá e fazem o tráfico de meninas. Meninas nessas cidades aí valem menos que um touro. Um touro lá em Nepal está valendo por média aí de R$ 2.500. Uma menina, que o casamento lá é com crianças, com meninas de 8, 9 anos, praticamente 90% das crianças se casam, vale em média R$ 600, R$ 500, R$ 600. Por quê?
porque é cidadã de segunda classe, é inferior, né? Lá em Dubai, as mulheres até podem dirigir, já está melhor lá, a lei do progresso já está chegando, mas só podem se tiver uma mulher ao lado. E se elas forem pegar um táxi em Dubai, tem que ser uma taxista mulher. Então, nesses países, reencarnar como mulher não é fácil. É uma provação ou uma expiação complicada. Reencarnar mulher no Brasil ainda está, ok, beleza. Agora reencarnar lá, imagina, pinta a unha e corta o dedo. Né? A situação lá é muito complicada. Agora é que as mulheres estão conseguindo ter um pouquinho de voz através da escrita de livros. Era tudo tão fechado que ninguém sabia o que se passava lá. Agora é que através da internet elas estão conseguindo mostrar um pouco do seu sofrimento, né? Através de livros. Quem quer estudar lá, teve até o caso de uma menina, né, que queria estudar e tudo mais, teve que sair de lá, porque senão seria morta. Os casos de violência sexual são muito altos. Por quê? Desde pequeno, ensina-se aos meninos a maltratar as irmãs, para eles fazerem assim com as mulheres deles. No Líbano, teve até uma reportagem no Fantástico interessante, que a embaixada lá, o consulado lá brasileiro, está informando para as mulheres libanesas como é que são os costumes de lá. Porque às vezes pode se encantar por algum libanês, querer casar e não sabe das coisas. Quando a mulher se casa no Líbano, ela se torna propriedade do homem, como se fosse um carro. Ela não tem mais direito nenhum. O homem pode bater, que 90% das mulheres sofrem violência doméstica. O homem pode bater, o homem é que manda. A mulher não tem voz nenhuma. Então vai uma brasileira, vai lá, se encanta por alguém, se casa e vive nessa situação. Então eles estão informando as mulheres que moram lá ou as que vão turistar lá, como que é a situação do matrimônio no Líbano. Então é bom nem olhar para um libanês, né? De lá, porque já pensou? Só pode sair de casa se o homem deixar, né? Não pode nem ir ao médico. Olha só. Em outra cidade lá, no Afeganistão, né? Parece que algumas mulheres já foram liberadas que elas possam andar de bicicleta. Pode andar de bicicleta e de motocicleta. Mas tem que ter um guardião, homem da família, um homem ao lado, e elas têm que andar de maneira respeitável, se vestir de maneira respeitável. Algumas coisas estão mudando? Sim. A lei do progresso é arrebatadora, vai chegar, né? Nesses países ainda com essa parte moral tão defasada. Como que isso vai chegando? Essas mulheres que hoje passam por essas situações, reencarnando como homem, vão vendo o quê? Pela reminiscência do que sentiram na pele, do que passaram, vão começando a mudar alguns costumes, vão começando, né, a afrouxar algumas regras. E isso daqui a alguns anos, algumas gerações, já vai ser, né, vamos ler isso somente nos livros de história. Lá naquela época, na Arábia Saudita, cortava-se o dedo porque pintava a unha, né? Hoje em dia, aqui as mulheres têm os seus direitos respeitados. Então, ainda é o quê? O atraso moral. Tudo isso é baseado no orgulho, no egoísmo e no atraso moral. Eu sou mais forte, eu posso oprimir quem é mais fraco, né? Aqui no Brasil, nós não temos essa situação assim como lá, mas ainda muitas mulheres sofrem violência no lar. Muitas ainda vivem em cárcere, né? Muitas ainda são oprimidas dentro da família, né, por seus parceiros. Né, violência. Então, o que a gente tem que ir à frente, à luta, é para isso, pelos direitos iguais. As funções são diferentes. Por quê? Porque a mulher tem uma função que só ela pode ter, que é a maternidade, né? Só nisso ela já é muito diferente do homem.
Deus a deu um corpo mais frágil, mas também a dotou de uma sensibilidade muito maior. Uma sensibilidade, uma capacidade para perdoar maior, né? E isso tem que ser muito valorizado. Então, a mulher, ela é perfectível como homem, porque todos os dois são espíritos. Como nós temos que passar por várias provas, por vários gêneros de prova, numa encarnação eu venho pobre, na outra eu venho rico, na outra eu venho subordinado, na outra eu reencarno no Brasil, na outra eu reencarno lá no Líbano. Para quê? Para eu ir aprendendo em cada uma dessas experiências. Uma eu venho mulher, na outra eu venho homem. É só mais um gênero de prova. É só mais um gênero. Eu só vou saber o que um homem, como que é a vida de um homem, o que pensa, quais são as suas funções, se eu reencarnar como um homem. E o homem só vai entender o que uma mulher passa quando ele também reencarnar como mulher. Porque fora disso, é difícil os homens entenderem as mulheres. Nós somos complicadas, né? A gente tem que dar a mão para a matória. Mulher nenhuma é fácil. Entender a mulher não é fácil. A mulher, quando fala aham, pode ser um monte de coisa, né? Não é só uma coisa. O marido fala uma coisa, ela aham. Pode ser um monte de coisa. E aí o homem fica assim, o que quer dizer? Eles ficam perdidos realmente. Eles ficam perdidos. Nós não somos fáceis. Isso é verdade, né? Uma mulher consegue entender um pouco mais a outra, mas também a gente tem uma variação hormonal absurda o mês todo. O homem é linear. O homem tem lá a sua parte hormonal linear, o mês todo. O homem do dia 1º ao dia 30, ele é o mesmo. A mulher dia 1º é um, dia 10 é outra, dia 20 ela é outra, dia 30, meu Deus. Né? Então é difícil mesmo de compreender. Tem dias que nem a gente se entende. Nem a gente se entende. Se pudesse alguém entender a gente, seria bem melhor. Nem a gente se entende. Né? Por isso que os homens têm que ser mais pacientes com as mulheres. Né? Porque a função da mulher não é fácil. A maternidade é fácil? Não é fácil. É ótima, mas não é fácil. Hoje em dia, com as mulheres saindo para o trabalho fora do lar, o que acontece? Ela adquiriu muito mais funções, né? A mulher hoje em dia ela vive uma tripla jornada. Ela trabalha, ela cuida dos filhos e ela cuida da casa. Os homens, que antes eram os chefes de família, hoje em dia, pelo IBGE, no Brasil, mais de 30% dos lares são chefiados por mulheres. Uma média de 38% dos lares. O IBGE está até mudando essa nomenclatura de chefe de família. Hoje em dia estão chamando de pessoa de referência, que são aquelas que têm mais, aquela pessoa que tem mais recurso na casa, né? Então estão mudando essa nomenclatura porque as mulheres estão quase 50% delas dos lares chefiados também por mulheres. Então eles estão mudando um pouco isso. Então, já que a mulher também está ajudando nas despesas de casa, o homem também deve ajudar dentro de casa. Dividir também as tarefas, já que a mulher também está dividindo a parte material. O homem também deve dividir a parte, né, doméstica, contribuir mais na educação dos filhos, que muitas das vezes fica 90% por conta das mulheres. A parte do pai, da educação paterna, é super importante. A visão hoje em dia de pai tem mudado muito. Antigamente, os pais, né, há 50, 60, 70 anos atrás, os pais não acarinhavam muito seus filhos, porque ia perder o respeito. Os pais não podiam, né, demonstrar carinho, né, demonstrar amor, brincar muito com seus filhos, porque eles eram a autoridade. Então, ia perder o respeito se demonstrasse carinho. Hoje em dia, isso é muito diferente. Os pais já participam muito mais efetivamente na criação dos filhos. A tendência é de que isso vá aumentando cada dia mais. Então, para ser igual, um não pode ter tripla jornada e o outro só uma jornada. Porque aí sobrecarrega só um lado. E uma pessoa sobrecarregada é uma pessoa o quê? Mais estressada, uma pessoa, né, mais difícil de se relacionar, porque ela está cansada.
né, de tantas tarefas. Então, o homem que vê isso e que, né, tem uma sensibilidade mais aflorada, também tem que chegar junto nesse ponto. Vamos lá, pergunta... o que leva um espírito a reencarnar em um corpo masculino ou em um corpo feminino, né? São muitas, claro, e variadas condições, mas a principal é a função que tem que desempenhar naquela encarnação, certo? Qual é a minha missão para aquela encarnação? Aí vai ser escolhido um corpo feminino ou um corpo masculino. A gente acha que é assim... uma encarnação eu venho homem, outra encarnação eu venho mulher, aí na outra vem homem, vem mulher, ia causar uma confusão muito grande na sociedade. Não é assim que as coisas se procedem. Geralmente essa transição ela ocorre de forma gradativa. E como que isso é mais ou menos assegurado, né? Emmanuel, através da psicografia de Chico, ele diz que alguns fatores... Ele ensina que alguns dos fatores que determinam o sexo da reencarnação são as qualidades masculinas ou femininas que já adquirimos nas encarnações anteriores, as tarefas que temos que realizar naquela encarnação e as tendências que trazemos no recesso do nosso ser. Então, cada um de nós tem características femininas e masculinas. Dependendo daquela que preponderar, provavelmente vai ser aquele corpo escolhido, né? A psicologia daquele espírito é mais acentuadamente feminina ou mais acentuadamente masculino, vai ser escolhido um corpo de acordo com a psicologia daquele espírito, para não haver conflito, né? Não haver tantos conflitos. Então, mais ou menos assim, de maneira geral, né? Que isso mais ou menos se dá. Então, todos os extremos, como diz os espíritos, são condenáveis. A mulher está tomando o seu espaço, está tomando os seus direitos, né, que lhe é devido, que é da lei de igualdade, que é uma lei de Deus. Mas a gente tem que, como diz na mensagem da porta, a gente não pode querer deixar as nossas funções de lado e adquirir as funções masculinas, né? A função dos homens. Sob a bandeira, muitas das vezes, da igualdade social e sexual, muitas mulheres hoje em dia estão se achando proprietárias do corpo, nós não somos proprietários do nosso corpo, e bandeiras como aborto, né? Aborto livre, estão sendo levantadas. Isso ofusca muito as nossas conquistas. Porque o corpo não é nosso, o corpo é empréstimo, né, de Deus. E nós não temos esse direito. Porque o corpo é meu, eu que mando. Não. Então, a gente tem que também ter o quê? Tudo buscar o equilíbrio, né? Às vezes a gente vai com muita sede ao pote e descamba para o desequilíbrio. Tem que buscar sempre o equilíbrio. E também a emancipação feminina, né, é uma coisa que vai cada dia acontecer mais porque está na lei. As mulheres de hoje em dia estão querendo se comparar pelo lado mais inferior da educação masculina. Isso também não é necessário, porque se nós somos espíritos, se nós estamos aqui para progredir moralmente, intelectualmente, isso nos vai fazer progredir? Porque não é bonito beber até cair, não é bonito trair, não é bonito ter vários parceiros caindo na promiscuidade. Nada disso é bonito e nada disso tem que ser conquistado pelas mulheres. Porque isso vai favorecer o progresso moral? Não. Eu tenho que me nivelar pela parte ainda inferior dos homens? Não. Para eu me achar superior? Não. Eu tenho sim. Os homens são mais focados no trabalho, né, na parte aí dos números e tudo mais. Eu também tenho a minha parte intelectual. Eu posso trabalhar para também ser uma exímia contadora, para ser, né, uma ótima administradora de empresa. Hoje aí, né, temos uma presidente aí, mulher. Mas não me equiparar pela parte
ainda do atraso moral daquele espírito. Homem, corpo físico. É um espírito ainda vicioso que reencarnou no corpo masculino e que encontra ainda bandeira branca e até incentivo da sociedade, muitas das vezes da família, para dar livre vazão aos seus instintos e às suas más paixões. É um espírito ainda vicioso, reencarnado num corpo masculino. Então, é isso que a gente tem que ampliar a nossa visão, né? Ah, isso é coisa de homem. É coisa de espírito vicioso. Se está aqui na Terra, é para quê? Para aprender a crescer, a evoluir, a controlar os seus instintos, a controlar, né, a sua parte, a sua energia sexual. Nós estamos aqui para isso. Agora, ainda a educação, né, ainda a lei da sociedade, ainda machista, ainda dá livre-arbítrio. Está contribuindo para a evolução daquele espírito? Não. Não está. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente ainda pensa muito no terra a terra, tem que levantar a visão. Opa, é só o corpo, a constituição física é diferente, mas são espíritos reencarnados com o objetivo de progredir moralmente. E para eu progredir moralmente, a mentira tem que diminuir, né? A desonestidade tem que diminuir, o brincar com o sentimento dos outros tem que diminuir. Tudo isso eu não posso dar livre vazão aos meus instintos sexuais, eu tenho que controlar porque é uma energia e eu tenho que frear com responsabilidade. Dou livre vazão porque a sociedade permite, mas eu estou contribuindo para o meu desenvolvimento moral como espírito? Não. Então, nós, mulheres, temos que pensar também por esse ângulo. Hoje em dia está muito isso na moda. Ah, eu tenho que, né, beber igual homem, trair, é normal, porque os homens fazem. Ué, está evoluindo com isso? Está melhorando a sua condição como espírito? Você é um espírito, reencarnado como mulher ou como homem. Seu objetivo é a evolução. Agora, isso parte muito do quê? Da criação, porque isso é educacional, né? É ainda socialmente aceito. Só que só vai mudando se as ideias passadas adiante forem diferentes. Se eu educo, né, da mesma forma que o meu tataravô educava o filho dele, eu não estou crescendo, eu não estou dando condições para aquele meu filho siga um caminho melhor. A educação ela não pode ser engessada. Ah, não, eu recebi essa educação, eu vou passar essa educação para os meus filhos. Não, você pega o que você achou que foi bom para você, que contribuiu para você ser uma pessoa melhor, e aquilo que não, você modifica e passa de uma maneira melhor. Ah, não, eu cresci apanhando muito, então meu filho eu vou ter que bater muito para ele aprender. Mas foi bom para você? Você vai passar só aquilo que é bom. Aquilo que não é bom, você vai modificar e passar de uma forma diferente. Os espíritos dizem que é pela porta, né, da mulher, aí, pela educação da mãe, que fica marcado muitos traços da personalidade daquele espírito, do filho. Então, a importância, mais uma vez, da mulher na formação de novos homens. A formação de novos homens, né? Nós, muitas das vezes, somos mais machistas, que criamos, muitas das vezes, os meninos e meninas de maneira diferente, incentivamos, muitas das vezes, a desonestidade nessa parte de relacionamento, né? O descontrole na parte sexual. Então, nós, mulheres, temos uma responsabilidade nessa mudança, nessa revolução, nessa igualdade muito grande. Porque se eu não ensino meu filho a respeitar as meninas, se eu falo para ele que ele tem que ter várias namoradinhas, né? Se eu digo para ele que você está com uma namoradinha aí, mas olha, fulaninha ligou, você vai atender? Né? Então, não tem importância não, você é muito novo. Eu tenho que ensinar aos meus filhos a respeitar o outro.
como espírito, como um ser humano, né? A respeitar e a não brincar com o sentimento do outro. É isso que eu preciso passar para o meu filho, porque ele vai ser um homem diferente. Então ele vai tratar a mulher de forma igual. E esse casal que vai se juntar vai levar aquele ensinamento para os seus filhos. E aquele filho vai casar de novo e vai passar aquilo para outra geração. É assim que se modifica. Se eu passo tudo igual, engessado, sem pensar, sem falar, por que eu estou ensinando isso? A gente não muda, ou então demora muito para mudar. Aí vem a dor, o sofrimento, né, em várias situações, e a gente fica aí muito atrasado. Então, a participação da mulher nos seus direitos, né, na aquisição dos seus direitos iguais, é também muito importante, né? Porque essa missão, essa função que a mulher realiza e desempenha, que é da paternidade, é uma função, né, de ligação do com o mais alto. Nós recebemos esses seres vindos, né, de Deus, para que nós possamos educar, orientar, auxiliar, e que nós possamos fazer isso da melhor forma possível, que esses seres possam respeitar o outro como ser humano, como espíritos em caminhada, né? E não querer subjugar porque é mais forte e o outro é mais fraco. Então, a igualdade dos direitos passa muito por isso, a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. E a última pergunta: as funções às quais a mulher é destinada pela natureza têm importância tão grande quanto as do homem? Sim, e até maiores. É ela quem dá ao homem as primeiras noções da vida. Leon Denis fala que a mãe é quem modela a alma das gerações, sendo responsável pela regeneração da raça humana. Então, a nossa missão é muito grande, né? A missão do pai é enorme também, mas a missão da mãe, a ascendência que a mãe tem sobre o filho, né? Ela é muito maior, porque essa ligação ela é muito grande. Então, que nós possamos sempre pensar a respeito disso, a respeito dos nossos preconceitos, né, desse homem velho que trazemos e que custa a desocupar esse espaço para vir um homem novo com novas ideias, com ideias, né, de igualdade, com ideias de liberdade de pensamento, de ações e de direitos. Que Jesus nos abençoe.